Boa noite, amados. Privilégio, mais uma vez, estar aqui, derramar meu coração diante da Igreja de Cristo. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, amados, essa semana a gente acompanhou aí os noticiários, algumas notícias sobre tempestades. Eu não estou falando das tempestades políticas, eu estou falando daquelas tempestades reais que a gente viu aí ao longo do mundo aí, né? Vocês viram aí, no meio da semana a gente teve tempestade na Rússia, no Japão, inclusive com aviso de tsunami, acometendo algumas cidades aí dessas regiões, costa oeste dos Estados Unidos, né? México, Califórnia ali também, pegou aquele trecho ali. Vocês viram também que nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ciclone extratropical. Então, as tempestades, todo esse movimento da natureza, ele às vezes aparece sem avisar e de maneira extremamente violenta e muda toda a vida, toda a estrutura das pessoas nessas regiões. Eu fico imaginando nosso pastor Lucas, quando ouve essas notícias. Claro, ele é um homem de fé, ele está sempre em oração, ele que tem a família dele ali, nós também temos nossos irmãos ali em Panambi. Toda vez que surge uma notícia de tempestades ali, de ciclones extratropicais ali naquela região sul, o quanto essas pessoas não ficam ali angustiadas, tendo familiares ali que vão experimentar o anúncio de uma chegada de uma tempestade ali que pode causar um estrago. E essa semana, algumas regiões do planeta viveu esse ambiente aí de estrago e tempestade, mudança de rotina. E a gente queria também trazer aqui as tempestades da vida, aquelas tempestades que às vezes chegam na nossa vida sem avisar. Um diagnóstico difícil, uma crise no casamento, uma tempestade com um filho com um diagnóstico difícil também, uma tempestade financeira que às vezes muda toda a estrutura da família, toda a estrutura da empresa da qual fazemos parte. Então, muitas vezes você passa por uma tempestade e essa tempestade acaba abalando toda a sua estrutura e você acaba chegando a alguns questionamentos na sua vida. Deus, será que você não se importa que eu esteja passando por isso? Quem Deus mandará em meu socorro? São questionamentos que se apresentam na vida das pessoas diante das tempestades que surgem de maneira de repente. Eu vou ler esse trecho de Mateus, muito conhecido, de uma das tempestades, em que a autoridade de Jesus Cristo sobre a natureza, ela é revelada ali para os discípulos. Se os meninos da mídia puderem colocar aí, eu queria ler com vocês, e a gente vai ler e meditar um pouquinho a respeito dessas tempestades, da natureza. Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos ter um tempo de oração. Pai amado, te agradecemos mais uma vez por criar esse momento de família aqui na tua casa. Te pedimos que abra os nossos corações, nossas mentes, para que a gente possa conhecer a tua vontade, para que a gente possa aprender, conhecer mais de ti e levar para a nossa vida de discípulo aquilo que o Senhor quer que a gente pratique, viva
a respeito da tua vida, Senhor. Te agradecemos por essa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando das tempestades, irmãos. Esse é um momento da autoridade de Cristo diante da natureza, a tempestade, diante ali dos discípulos, diante dos apóstolos. E o evangelista Mateus, ele cita esse milagre de Jesus dentre 10 milagres, entre o Sermão do Monte e o envio dos discípulos para o interior ali de Israel, em busca das ovelhas perdidas. O evangelista Mateus, ele cita 10 milagres importantes, dos múltiplos de milagres que Cristo apresentou ali, viveu e eles presenciaram. 10 milagres foram descritos e apresentados pelo evangelista Mateus com um objetivo, com um propósito. Mateus, como judeu, ele queria provar para todo mundo, como uma testemunha ocular, de que eles estavam ali diante do Messias. E esse era um dos milagres que identificava, que provava a natureza, a identidade do Messias. Por que 10, Murilo? 10, na tradição judaica, representa a perfeição. Então, nada mais provado, demonstrado, comprovado, do que esses 10 milagres que demonstravam a presença do Messias ali na terra, diante dos olhos de todos aqueles ali, todos os judeus que viviam ali naquele momento. Então, 5 são os dedos da mão, 10 as duas mãos, 10 milagres citados por Mateus para comprovar a presença de Jesus na terra, para comprovar a identidade do verdadeiro Messias. 10 milagres. A autoridade de Jesus interferindo na vida, curando leprosos, curando paralíticos, interferindo na natureza, através do controle das tempestades. Aquele era o Messias que tanto eles esperavam. O Messias estava ali diante deles, e esse era o propósito que Mateus queria apresentar ali diante deles. E as tempestades, amados, elas têm algumas características, e que Jesus, nesse exemplo, traz para a gente, através da sua autoridade, através desse ensino. Jesus, ele naquele momento ali, ele se encontrava dormindo ali, os discípulos com medo, temerosos. Meu Deus, diante de uma tempestade, como é que pode? Um daqueles questionamentos que a gente levantou no começo: será que ele não se incomoda? Será que ele não está vendo esse sofrimento que a gente está aqui? E é assim na vida da gente. Quando um diagnóstico difícil se apresenta na nossa vida, quando a tempestade se apresenta na nossa vida de maneira de repente, uma das coisas que a gente se pergunta é: será que Deus não está vendo? Será que Deus está dormindo? Será que Deus não responde? Esse talvez seja uma das grandes questões que acometem o nosso coração diante das tempestades. E nesse momento foi um dos questionamentos daqueles discípulos que passaram o dia inteiro convivendo com Jesus Cristo ali durante o dia, fazendo milagres, pregando o Evangelho, e de noite, ao atravessar o mar da Galileia, estava ali diante daquele momento ali. Poxa, passaram o dia inteiro com Cristo e ainda estava questionando, com medo, com receio da sua autoridade diante das tempestades, diante do poder, o verdadeiro Messias diante deles. E agora? Dos pontos em que a gente precisa ficar atento como discípulo, como quem conhece a identidade do verdadeiro Messias, é que as tempestades, amados, ela não poupa quem está com Jesus. Os discípulos não tinham feito nada de errado para viver aquele momento de tempestade. E há aquele ditado de quem está com Cristo está livre da tempestade, está imune da tempestade. Não. Quem está com Cristo pode se preparar, que as tempestades vão chegar. Quem anda com Jesus
não está imune às tempestades. As tempestades fazem parte da vida. Esse ensinamento mostra que as tempestades, elas chegam de repente, elas chegam de forma violenta e muitas vezes elas podem levar à morte. Quantas vezes na vida da gente, diante de uma tempestade difícil, a gente não se perguntou: poxa, será que eu vou morrer agora? Esse foi o questionamento dos apóstolos, dos discípulos naquele momento ali. Vou morrer. E correram para Jesus naquele momento. Essa região aí do Mar da Galileia, mesmo com a experiência que aqueles discípulos tinham, é uma região que volta e meia essas tempestades aparecem. O Mar da Galileia, também conhecido como o Lago de Genezaré, é uma região que fica entre montanhas, ele fica abaixo do nível do mar, 200 metros abaixo do nível do mar, cercado pelas colinas de Golã do lado oriental, do lado ocidental as montanhas da Galileia, e volta e meia os ventos frios das montanhas sopram e eles descem uma espécie de funil e se chocam com a massa de ar quente do mar da Galileia. E isso provoca ondas enormes, arremessando os barcos de um lado para o outro, formando aquelas ondas enormes. E esse era o ambiente que aqueles pescadores viviam. Esse era o ambiente que era corriqueiro para eles. Volta e meia essas tempestades apareciam lá para eles. Então, num ambiente desse, por mais experiente que aqueles discípulos, aqueles apóstolos fossem, pescadores experientes, volta e meia, mesmo diante de experiência de vida, mesmo diante de circunstâncias que a gente está acostumado a viver, as tempestades aparecem. E você, eu, não estamos imunes, protegidos das tempestades. A grande questão é que Jesus Cristo está no barco. A grande sacada, o grande ensino desse momento, aqui para os discípulos, era exatamente a identidade daquele de quem estava com eles no barco. O evangelista Mateus, nesses 10 milagres que ele cita, cura do paralítico, cura do leproso, a cura do surdo, a cura da filha da filha do Jairo, né, do superintendente lá da sinagoga, enfim, a cura das tempestades, todo esse movimento que Mateus estava ali tentando convencer de que aquele era o Messias, era exatamente esse, mostrar para todos eles que o Messias tem autoridade sobre tudo. O Messias, ele não é senhor apenas de uma agenda religiosa do sábado, como eles estavam acostumados a viver. O Messias não era o dono do ambiente religioso que eles estavam acostumados a viver. Eles estavam diante do Messias, do Cristo vivo, que era senhor da vida biológica, do físico, curava as pessoas com a sua autoridade, expulsava demônios. Logo em seguida, após esse episódio aqui, ele cruza o mar da Galileia e vai expulsar o demônio lá, o endemoniado de Gadara, e ele também tem autoridade para expulsar, para acalmar as tempestades. Ele tem autoridade e poder para parar as tempestades, parar os ventos. Ele é Senhor de tudo. Jesus, ele não é o dono da agenda do domingo. Jesus é o Senhor de tudo. Diante das tempestades da vida, ele comanda o seu casamento, ele comanda a sua vida, ele comanda o seu trabalho e ele comanda as suas finanças. O Messias, ele não é o dono da agenda religiosa. Essa identidade que o evangelista Mateus quer mostrar para você ao expressar esses 10 milagres para o povo judeu e para toda a igreja de Cristo, ao citar todos esses milagres aqui nesse movimento.
O segundo ponto, também importante, é que ao chamar Jesus, ele ouve. Os discípulos correm para Jesus: Senhor, salve-nos, não te importa que perecemos? Isso prova para a gente, para você, para mim, que se a gente clamar, ele ouve a sua oração. Ao clamar por Jesus, ele vai ouvir você. Isso fica muito claro diante das tempestades da vida, diante do momento difícil da doença, diante do casamento em crise, diante da tempestade com o filho doente. Se você clamar, Jesus vai ouvir. Esse momento da tempestade fica bem claro que ao ser chamado, ao ser incomodado, Jesus estava dormindo no barco, ele se levanta e vai de encontro aos discípulos. Embora logo em seguida haja uma exortação, mas ele imediatamente se levanta e vai socorrer aquele chamado. Então Jesus ouve as orações. O problema não é o clamor com medo. O problema é o clamor verdadeiro. Aqueles discípulos estavam temerosos. Eles estavam agoniados, temendo a morte. Eles não conseguiam identificar na pessoa de Jesus ainda o Messias diante deles. Eles ainda não conseguiram ver, enxergar o Senhor de tudo diante deles. Por isso o motivo da repreensão. Homens de pequena fé, é assim que ele trata os discípulos naquele momento. Ao clamar por Jesus diante das tempestades, e esse foi o motivo da exortação, aqui nesse momento dos discípulos, foi ao clamar por Jesus, eles estavam temerosos, eles estavam com receio. Mestre, não te importas que a gente vai morrer aqui? Opa! Podemos clamar, você pode clamar, sem medo. A sua relação com Jesus é uma relação de fé. Ele é o Messias. Essa prova já ficou demonstrada diante da cruz do Calvário. Os discípulos ainda não tinham visto a entrega de vida. Eles viram os sinais, Mateus demonstrou isso aqui, mas ainda não tinham visto a entrega de vida por amor. Isso já foi atestado e nós já vimos isso apresentado na palavra de Deus. Os discípulos já mostraram isso para mim e para você. O Messias vivo, Jesus Cristo, Senhor de tudo, não precisa mais ser provado. Esse clamor com medo, com receio, não é mais necessário. Esse é o segundo ponto, ao buscarmos Jesus diante das tempestades. O terceiro ponto, depois que Jesus exorta-os, ele acalma a tempestade, eles ficam perplexos diante daquela autoridade, que até o mar e o vento o obedecem. Eles dizem: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? A autoridade do Senhor da vida, da alma e do cosmos, da natureza, aquele que domina tudo, o Senhor de tudo. Quem é esse? Esse é aquele que, se você clamar, ele ouve. Esse é aquele que tem poder sobre a vida, esse é aquele que tem poder sobre a morte, esse é aquele que tem poder sobre a natureza. Esse é aquele que entregou a sua vida por mim e por você. A perplexidade diante daquele momento era exatamente um dos movimentos da presença do Messias, do Senhor, Deus, Filho, ali naquele momento. São três lições em que a vida de Cristo, no momento de tempestade, os apóstolos viveram e nos ensina. As tempestades da vida, ela tem esse ensino, amados.
eles trazem essa lição. Jesus, ele pode acalmar qualquer tempestade, mas há ensinos, há lições que nos permitem viver a presença, que nos permitem retirar o máximo dessa relação com Cristo e viver de fato, conhecê-lo de fato, qual é o nosso verdadeiro propósito diante desse processo que ele nos leva para o meio de uma tempestade. Eu queria que os meninos da mídia colocassem Marcos 4, 35, por favor. Marcos 4, 35, ele cita também esse mesmo milagre. Eu queria ler com vocês esse iniciozinho. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. O evangelista Marcos relata também esse milagre, e no início desse acontecimento, eles passaram o dia inteiro ali, pregando, curando, vários sinais, vários milagres ali, eles estavam diante de Cristo ali, e no final do dia, Jesus os convidou, né? Vamos para o outro lado. A promessa, o convite, era para atravessar o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, e no meio aconteceu a tempestade. O convite de Jesus Cristo, a promessa dele para a sua vida, para a minha vida, é uma travessia, é uma jornada, e no meio do caminho as tempestades surgem. Você não está imune, eu não estou imune, faz parte do processo. Existem algumas garantias para você que ele vai estar no barco, ele não abandona os seus no meio do barco. A promessa é que ele leva esses discípulos até o outro lado do mar da Galileia. O restante dessa história de quem segue a Jesus, você conhece. Os discípulos, eles se permitiram serem confrontados por Jesus Cristo e seguir adiante. Atravessaram o mar da Galileia, mesmo no momento de tempestade. A presença de Jesus no barco é certa. Ele, ao ser chamado, ao ser clamado ali, no momento de desespero, no momento de angústia dos apóstolos, dos discípulos, ele se levanta e vai até os discípulos. No Antigo Testamento, toda vez que Deus era buscado, ele se levantava, ele ia socorrer ao povo de Israel. Era assim que Deus se comportava ao ser buscado no Antigo Testamento. Jesus, nesse exato momento, ao ser buscado no meio da tempestade, ele vai socorrer o seu povo. E a perplexidade é a certeza de que, diante do Messias, ele é o Senhor de tudo. Alguns anos atrás, a gente viveu um ambiente desse de tempestade aqui em Feira de Santana, e a gente viveu isso lá em casa também. Lá em casa a gente viveu a tempestade, tinha tempestade fora e tinha tempestade dentro de casa. E não sei se você se lembra, uns 3 ou 4 anos atrás, aquele dia que a tempestade, teve um carro que afundou ali na Artêmia Pires, foi naquele dia ali. O pessoal que mora em Feira aqui, o pessoal que foi naquele dia, teve uma tempestade famosa aqui em Feira, muitas casas ali no Sim, vazamento por tudo quanto é lugar. Lá em casa a gente viveu essa tempestade dentro de casa. E nesse dia, eu não estava em casa nesse momento, estava minha esposa e os meninos dentro de casa. A gente já estava acostumado a viver tempestade dentro de casa, não atrapalhava tanto, porque a gente botava um negocinho ali, um baldinho ali, e resolvia as coisas de boa, sem dificuldade nenhuma. Mas nesse dia, a tempestade foi grande, foi água de tudo quanto era lado para dentro de casa.
E aí, tome-lhe água dentro de casa, e a gente sabe porque os vizinhos da gente são quem a gente é, e me apareceu o Filho de Deus lá, que vocês já sabem quem são, e aí corre, e a gente foi, um dos vizinhos da gente, da nossa comunidade, correu aqui, foi lá e tal, liga para Gel, Luzerne aparece e tal, e socorreu, estava Ana Alice, os meninos dentro de casa lá, e, enfim, foi amenizando o estrago, né? E foi água para tudo quanto é lugar lá em casa, água descendo pelas luminárias, água de tudo quanto era canto, era água escorrendo pelas escadas, enfim, água por tudo quanto era canto, pelos tornozelos, e água de tudo quanto era lugar, no primeiro andar, e toma-lhe água. Ana Alice nervosa, eu no plantão, corre para casa que a casa aqui está alagada. Aí o rapaz no meio do plantão, aí eu, vou-me embora para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, estava aquele clima tenso, e aí Luzerne tinha um compromisso, Luzerne foi embora, tal, e aí a gente liga para a família tira os meninos dentro de casa, e aí ficamos eu e ela dentro de casa. Hora da tempestade, a tempestade dentro de casa, vamos orar para Deus acalmar essa tempestade. E aí oramos, os dois juntos, vamos clamar aqui, Senhor, manda um exército de anjo aí agora, porque aqui agora o negócio é lá em cima, cheio de móvel, perdido, enfim. E aí oramos nós dois juntos. Eu sei que os anjos estavam ocupados na hora, mas ele mandou, foi Filho de Deus que ele mandou, de tudo quanto é lugar, e toma-lhe chega a gente lá em casa mesmo, coisa de 15 minutos, deu no coração assim da gente, falou assim, faz 3 ligações aí, a gente fez 3 ligações, ligamos para um, ligamos para outro, e aí toma-lhe chega a Filho de Deus lá em casa, e tal, e toma-lhe chega a gente, carro, tal, e toma-lhe chega a gente, me apareciam uns 4 filhos de Deus no telhado, que eu achei que era anjo, mas era filho de Deus, eu achei que tinha asa, estava no telhado lá, procurando o lugar do vazamento no telhado, desse jeito, isso era tarde da noite, gente, era 11 horas, meia-noite, e aí, gente, no telhado, eles descobriram que no telhado tinha uma calha entupida, por isso o derramamento de água por dentro de casa, de tudo quanto é lugar, e o vazamento, por isso, se alastrou por várias partes da casa, né? Então, eu achei que era os anjos no telhado, não era Filho de Deus lá em cima, se mexendo no telhado, destampando tudo quanto é lugar, enfim, resolvemos o problema, e no final estava tudo resolvido, dormimos eu e ela lá na sala, e a gente estava lá fazendo planos, não, a gente vamos ficar aqui, vamos botar o quarto dormindo ali embaixo, a gente isola o primeiro andar, e hoje a gente entende, porque a gente viveu aquele momento de tempestade, foi um ensino para a gente sabia que nesses momentos, Jesus ele nunca abandona os seus diante da tempestade, ele estava no barco, e ele, na hora do questionamento, na hora que a gente questionou, meu Deus, não te importas que a gente vai morrer aqui? Claro que ele se importa com a gente, ele se importa com você, do mesmo jeito que ele se importou comigo e com ela, e com os nossos filhos. Imediatamente ele mandou as pessoas, os filhos dele, socorrer a gente lá em casa. Ele faz isso com você também, por mais difícil que esteja seu casamento, por mais difícil que esteja sua vida financeira, sua empresa, ele vai mandar a pessoa dele certa, para resolver, para te ajudar, ele não vai abandonar o barco, ele está no barco com você. Um ensino para a gente, para mim, para ela, para a nossa família, e é o ensino para você que está nesse ensino aqui, clame sem medo, sem questionamento, não tenha medo, ele é o Messias, você está diante do Cristo vivo, isso que Mateus apresenta para a gente, apresentou para o povo judeu, apresenta para a igreja, ele é o Senhor de tudo, ele não é um Senhor de uma agenda de domingo, da terça-feira da conexão, não, amados, Jesus Cristo, ele é o Senhor da sua vida financeira, entregue a sua finança totalmente para ele, coloque a sua finança totalmente na mão de Jesus, coloque o seu casamento totalmente na mão de Cristo, coloque os seus filhos totalmente na mão de Jesus, ele é Senhor de tudo, ele não é Senhor apenas de uma parte da sua vida. Foi uma lição, e a perplexidade é a identidade de quem ele é. No final, a gente, quem é esse? É ele, ele é o Messias que eles esperavam, que Mateus esperava, o evangelista Mateus e os discípulos esperavam.
Ele já veio, está vivo, deu a vida por você, por mim, para que você possa viver aquilo que você vive hoje, a plenitude da vida. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu vou pedir para você fechar seus olhos, 30 segundinhos, para você olhar para dentro de você, e conversar com o Espírito Santo. Se você chegou aqui hoje buscando Jesus para aliviar, acalmar a sua tempestade, você já sabe que Ele tem autoridade para isso. A autoridade para acabar com a tempestade na Rússia e no Japão, como Ele fez essa semana. E a autoridade para acalmar a tempestade no seu coração agora, no seu casamento, na sua vida financeira, com o seu filho, é fato. Mas, nesse momento, eu vou te dar alguns segundos para que você não fique parado na tempestade, que você se permita, se submeta a ser questionado na sua fé e dar o passo de fé necessário para atravessar o mar que Ele quer te levar. Jesus, Ele te prometeu te levar ao outro lado da margem. A tempestade, você já pode ter certeza e convicção que ela acaba hoje, aqui, nesse lugar. A tempestade, ela se finda, isso é um fato, mas Ele quer te levar ao outro lado. Se permita, se submeta ao confronto do Espírito Santo para seguir Jesus Cristo até o outro lado, como os discípulos fizeram. Eles aceitaram ser chamados de homens de pequena fé, homens medrosos, mas eles deram o passo de fé, foram adiante e atravessaram o mar da Galileia, e graças àquele momento, eu e você podemos estar aqui hoje. Superaram o seu medo de tempestade, superaram serem chamados homens de pequena fé e deram o passo adiante, tomaram a decisão importante nas suas vidas de reconhecerem o Messias diante deles. Você já sabe quem é o Messias, já sabe que Ele deu a vida por você, e hoje você precisa decidir ir adiante e atravessar o mar que Ele te chamou, que Ele te prometeu para te levar. Hoje é o dia. Eu vou te dar